Senhor presidente, senhor relator, companheiros, deputados, deputadas, internet, os que nos acompanham pela internet e pelos meios de comunicação das redes sociais. Eu quero reconhecer, relator, presidente, o empenho, a dedicação e o esforço que Vossas Excelências dedicaram à construção dessa proposta e à condução desse processo de discussão e de elaboração desse substitutivo. Porém, eu não consigo reconhecer dentro do texto do substitutivo aquilo que se acumulou durante as audiências públicas, em que foram ouvidos especialistas, trabalhadores, lideranças sindicais, pessoas que de fato estão diretamente envolvidos e interessados nessa reforma, o que evidentemente tira dela a legitimidade que ela precisaria ter do ponto de vista do crivo que deveria ter passado ela do ponto de vista da sociedade. O relator, na introdução do seu relatório, apresenta ou afirma uma série de posições com as quais eu também tenho dúvidas, ou não concordo plenamente. Quando Vossa Excelência diz que esse relatório, ou esse substitutivo, é o resultado da soma e da adesão completa da Casa em relação à Previdência. Pode ser que tenha uma maioria, mas ainda há muita reticência, mesmo não só no campo, que é mais crítico em relação à proposta, que é o caso dos partidos democráticos populares, do campo progressista, que tem uma outra concepção de previdência social, de seguridade social, de proteção social, e que não se satisfaz absolutamente com essa proposta que resultou desse esforço que se fez durante esse tempo em que se ouviu muita gente, mas, por outro lado, não se ouviu os que serão diretamente atingidos por essa reforma, que são os trabalhadores de baixa renda, que são os segurados do Sistema Geral de Previdência. E não se corrige com essa proposta as enormes distorções e desigualdades, como inclusive o sistema de previdência trata o trabalhador brasileiro. Há enormes distorções ainda, presidente. E uma nova previdência, para ser de fato nova, ela teria que enfrentar essas contradições, essas distorções, esse custo penoso que recai sobre a maioria da população brasileira no trato dessa questão. Não podemos dizer que os pobres não perderam, que ninguém perdeu, que todas as garantias estão asseguradas. Não me parece que isso tenha ocorrido, porque ao mesmo tempo em que se trata tentando melhorar um pouco um determinado aspecto da proposta, em seguida em contrapartida vem uma perda. Quer dizer, nunca se dá uma melhoria e que ela se confirme como tal, porque logo em seguida é exigido de quem é atingido por essa eventual melhoria, o fato de ter que perder em outros aspectos. No curso da minha fala, quem sabe eu consigo identificar ou apresentar situações como essas. E também concordo, relator, que a sociedade tenha urgência nessa proposta, como Vossa Excelência afirma. Não sinto da parte da sociedade essa demanda, esse anseio, essa urgência para que essa previdência se aprove e venha a ter vigência na sociedade. Não sei como aferir isso, porque as pesquisas não revelam esse interesse, essa expectativa, e essa demanda da sociedade em relação a se acelerar
essa decisão sobre a Previdência Social, quando uma nova Previdência vai, evidentemente, né, interferir, implicar, né, ter impacto numa conquista histórica do povo brasileiro, quando elaborou a Constituição Federal como um marco institucional e político de um tempo de exceção que vigeu no país por 21 anos e um novo tempo em que os princípios da ordem institucional, constitucional, política, econômica e social do país eram de outra ordem. Não aceito uma previdência, e muito menos que ela se considere nova, quando ela compromete avanços, conquistas importantes que constam do sistema de proteção social. Muita gente vai ficar fora desse sistema de proteção social. Embora o BPC, que dizem que tenha sido preservado, mas eu tenho minhas dúvidas, não só com relação ao BPC, mas em relação ao trabalhador rural, que inclusive já passou por algumas perdas ou por algum tratamento injusto na PEC 871, senhor presidente. E a insistência, a intensidade com que se apresenta no texto, a afirmação de que determinada mudança, determinada melhoria, determinado aspecto da medida não terá eficácia antes da lei complementar ou da legislação infraconstitucional. Então, a meu ver, essa proposta, se está submetida a essas ressalvas, a desconstitucionalização daquilo que é essencial para se decidir sobre o mérito dela. Então, se fica a pensar, diante inclusive das emendas que serão evidentemente discutidas e eventualmente acolhidas ou não, aprovadas ou não, bem como os destaques que se farão, seja no âmbito da comissão especial, seja no âmbito do plenário da Câmara, fica absolutamente essa insegurança, essa incerteza. Até que ponto essas mudanças que estão sendo apresentadas, algumas até com uma certa apresentando uma certa justiça, mas, por outro lado, deixando a dúvida, a incerteza, poderá ser assim ou não, a depender da legislação infraconstitucional, que tem um rito muito mais simplificado, que poderá se fazer por medida provisória, e se sabe que nos tempos atuais, que se vive no Brasil, na relação governo-legislativo, relação governo-povo dessa sociedade, não há um ambiente de diálogo, de entendimento, de respeito mútuo. Imaginemos, então, no momento em que for para o plenário uma proposta que eventualmente seja aprovada pela comissão especial, o que vai se dar, mesmo no âmbito dessa comissão, no momento em que se for votar e se apreciar emendas e destaques, se, evidentemente, aquelas propostas que estão sendo questionadas e que não são aceitas pela maioria, com certeza, ou pelo menos pela minoria, não será, como a questão da capitalização, senhor presidente, a desconstitucionalização de direitos, isso é inaceitável, tendo presente que os mais atingidos, os mais vulneráveis, os que perderão mais nessa reforma, são exatamente aqueles que são a maioria da sociedade brasileira e não tem o respaldo como teve o sistema de seguridade social no momento em que ele foi debatido com a sociedade. Portanto, é uma dúvida que, pelo menos do meu ponto de vista, gera insegurança, incerteza e me leva até a pensar, será que essa é a proposta da Previdência que de fato vai ser votada pelo plenário da Câmara? Será que isso não é uma declaração de intenções? Tem tantas ressalvas naquilo que é positivo, como no caso de manter o BPC nos termos atuais, ou dar um tratamento justo nos termos que se dá hoje ao trabalhador rural, enfim, e a outros aspectos que estariam ressalvados
no debate que se fez durante esse tempo, mas fica a ressalva, isso vai depender de quê? Vai depender da legislação infraconstitucional, que poderá, inclusive, incluir, né, outros termos, outras condições, que não são essas que foram aprovadas, eventualmente vierem a ser aprovadas por essa comissão. Senhor presidente, já se fala que a capitalização e a questão dos estados e dos municípios será objeto, né, de uma discussão na própria comissão, não sei em que momento, ou mesmo depois, sobre essa possibilidade de estar tudo em aberto frente à desconstitucionalização de todos esses aspectos, se eventualmente se venha novamente a recolocar a proposta da capitalização ou a proposta da desconstitucionalização total dos direitos previdenciários que constam dessa proposta. Então, senhor presidente, não é verdade que haja quem não tenha perdido e perdeu muito. Aumentar a idade de acesso à aposentadoria, isso é uma perda. Aumentar a contribuição, o tempo de contribuição para ter acesso à aposentadoria é uma outra perda. Então não é verdade que os pobres não tiveram perda. São eles que vão aportar aquele montante de recursos que, de acordo com essa proposta, atingirá cerca de 900 bilhões em 10 anos, quando o governo ou a área econômica, o Paulo Guedes, queria muito mais que isso, e ele está, inclusive, atacando a comissão, atacando o relator, o que é inaceitável. Então, se ele saiu tão irado, tão insatisfeito do resultado desse trabalho da comissão, não é improvável que ele vá mexer nos seus pauzinhos junto ao mercado financeiro, junto aos seus interlocutores privilegiados, no sentido de criar condições políticas no âmbito dessa comissão e do próprio Congresso para tentar, né, colocar o inaceitável, que são esses pontos que já colocamos aqui em várias oportunidades, e essa generalização que o substitutivo apresenta de fazer as propostas de mudança e, ao mesmo tempo, fazer uma ressalva. Se, até que a lei disponha sobre o tempo de contribuição, essas mudanças, ou seja, quanto ao tempo de aposentadoria e ao tempo de contribuição, valerão. E se sabe da facilidade que é a aprovação de um projeto de lei complementar, ou mesmo uma proposta de emenda constitucional, e projetos ordinários, de votação ordinária. Portanto, senhor presidente, as regras de cálculo, por exemplo, estão submetidas exatamente à legislação infraconstitucional. E na regra de cálculo, penaliza o aposentado pobre, que vai ter apenas 60% da aposentadoria no regime geral de previdência. A pensão por morte é uma questão, presidente, bastante justa, né? Do ponto de vista de que, embora garanta o salário mínimo, mas a depender de que se há um único beneficiário, alguém, um único que tenha renda naquela família. Caso contrário, a pensão de morte reduz-se para 50% e distribuído entre os dependentes até o limite de 5%, até completar 100%, o que evidentemente é um absurdo, é uma negação do direito de proteção social às famílias pobres, que são a maioria dos que compõem o sistema geral de previdência. Portanto, nós não aceitamos, por exemplo, retirar do BNDES os 40% de que ele dispõe do PIS/PASEP. Isso, combinado com os outros fatos que estão a criar crise no BNDES, é uma clara sinalização de que pretendem privatizar esse banco que existiu ou existe e foi criado para promover o desenvolvimento do país no âmbito nacional. Tudo isso, senhor presidente,
deixa em dúvidas o mérito dessa proposta e nós não podemos endossá-la, não vamos aprová-la nos termos em que ela se encontra, com um nível de indefinição, de incerteza e de discussão. Não esgota não, acho que não esgota não. Muita gente vai embora. Acabou o tempo já. Para melhorar essa proposta. Do contrário, não teremos reforma de Previdência, por decisão da maioria do povo brasileiro, que não é verdade que demanda essa proposta. Não é verdade que ela quer urgência na aprovação dessa proposta. E os aposentados que estão, aliás, os que estão em vias de se aposentar, estão assustados, estão aflitos, estão angustiados, porque as regras de transição não lhes asseguram que, de fato, eles serão contemplados de forma justa no momento de se aposentar, já no tempo que não terá mais possibilidade. E quero cumprimentá-los pelos seus trabalhos e vamos continuar acreditando e dando a nossa parte de contribuição modesta, mas é essa que nós temos para oferecer ao nosso povo